Fake gospel. Som 2, som. Paz de Cristo, meus irmãos, estamos começando aqui com mais um quadro Fake Gospel. Olha, bonito, hein? Fake Gospel. Será que a Bíblia diz isso ou aquilo? Será que a Bíblia não diz? Vamos examinar, vamos tirar algumas curiosidades. Queridos, ao longo do tempo, muitos chavões vão sendo construídos, né? Ou, por que não dizer, traduções erradas, né? Feito, às vezes a gente lê uma coisa e traduz o texto de uma maneira equivocada, podemos assim colocar. E aqui eu vou fazer umas perguntas aos nossos mestres, né? O Igor, Rafael, Rafa, e o mestre pastor Ronaldo. Estamos todos aqui reunidos, um quadro mais divertido que traz um pouquinho mais de descontração, né? Algo não tão formal, vamos assim colocar. E estamos aqui então para falar acerca disso. A Bíblia diz ou não diz? É fake gospel, Igor? É fake gospel, com certeza. Ou não, né? Não, mas nós queremos fazer o que for fake gospel. Então tá bom. As perguntas vai ser direcionadas primeiro pro Igor, depois pro Rafael, finalizando com o pastor Ronaldo e depois a gente vai deixar no ar aí uma dúvida para você participar do próximo também, né? Então vamos lá, vamos começar com o Igor. Igor, quero fazer uma pergunta para você e você me responda. Está escrito na Bíblia que Paulo, no seu caminho de Damasco, em sua conversão, a perseguição dele com os cristãos, está escrito na Bíblia que Paulo caiu do cavalo? Isso é fake gospel ou está mesmo na Bíblia? Você pode me responder, Igor, por gentileza? E agora? É fake gospel, pessoal, é fake gospel, tá? Não aconteceu, Paulo, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, né? Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês do versículo aqui onde está o texto, falando sobre essa história que Paulo ele vai até Damasco, né? No caminho de Damasco, vou estar lendo aqui para vocês em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 2. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, aqui no texto está falando que ele foi cercado por um resplendor e caiu por terra. Não fala que ele caiu do cavalo, não fala que ele tomou aquele capote do cavalo e caiu. Paulo, nesse momento aqui, ele estava indo até Damasco caçar cristãos, matar cristãos, prender cristãos. Tanto que uns versículos antes, ele diz que ele vai até o chefe da sinagoga e ele, no chefe ele fala que ele quer enviar umas cartas até Damasco para que, se lá tiver alguém cristão, avise para que seja preso em Jerusalém, porque ele vai caçar para matar. E é nesse momento que a gente começa a ver Deus trabalhando na conversão da mente, na conversão do entendimento. Então é fake gospel e ele não caiu do cavalo, ele só caiu por terra mesmo. E muitas pessoas falam que ele cai do cavalo justamente pela distância entre a cidade que ele estava, provavelmente em Jerusalém, e Damasco. Por ser uma longa distância, por Paulo, pelo que a gente sempre está estudando, ser um homem de um nível alto, de uma hierarquia alta, de ter posses e pessoas influentes, ele simplesmente não iria a pé para Damasco, num sol, num deserto. Ele iria a cavalo, ele iria a camelo. Então, isso é uma forma de nós queremos simplificar e entender um pouco da história. Só que eu não posso chegar e falar que está na Bíblia porque não está. Mas também não está errado, assim como eu estava conversando com o pastor, de ser uma forma de entendimento para nós, tá? Mas é fake gospel, eu falo fake news, é fake gospel, não está na Bíblia, Fê. Maravilha, então solta o carimbo aí, mais um confirmado como fake gospel. É errado a gente dizer que está na Bíblia. Pode ser interpretado dessa forma? Tinha carro na época? Não tinha, né? Não tinha, mas cavalo tinha. Cavalo, mula, camelo. Mas não está, não dá para afirmar, então, mais um fake gospel aí. O nosso primeiro do quadro fake gospel. Olha só, os mestres respondendo as questões. Os mestres. Obrigado, Igor. A próxima pergunta que eu quero fazer é pro irmão Rafael. Irmão Rafael, eu quero que você me diga, é fake gospel que o nome de Saulo foi mudado para Paulo? Isso está na Bíblia? Está escrito, então o nome de Paulo mudou para... O nome de Saulo, perdão, mudou para Paulo? Isso é fake gospel? Está na Bíblia? Como que funciona? Como que era o nome verdadeiro?
É fake gospel isso? Você pode me responder? Vamos lá, meus irmãos. Isso também é uma fake gospel. Com certeza nós vamos provar na Bíblia, nossa regra de fé. Não fique triste, irmãos. Se vocês acreditavam que Paulo caiu do cavalo, acho que quem caiu do cavalo foi a gente que acreditou. Foi eu caí do cavalo também. Mas fica aqui, né? A Caímos nossa... do cavalo, né? Caímos do cavalo. Nós também caímos, irmãos. Infelizmente. Mas foi muito bom. Vamos lá, eu vou estar lendo o texto e está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. E fica também a deixa para vocês que estão assistindo nosso programa, procura lá no YouTube a escola dominical referente ao dia de hoje. Nós falamos um pouco sobre esse assunto. Fica a dica para vocês. Vamos lá. Atos 13, versículo 9. Vou ler pausativamente. Todavia, Saulo, vírgula, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse-lhe. É só o trecho, irmãos, aqui nós estamos falando do debate a respeito do nome de Paulo e Saulo, ou Saulo e Paulo. Então confirmamos mais uma fake gospel, porque o nome de Paulo, de Saulo, na realidade não foi trocado. É muito certo, irmãos, que naquela época o pessoal tinha dois nomes. Na época que Paulo vivia, Saulo, ele deu o nome de Paulo porque o pai deles, eles eram de família romana. Então, naquela época, no contexto religioso, tanto de fariseus como outros que dominavam a religião, vamos assim dizer, Saulo era o nome por causa da linhagem dos hebreus. E Paulo é por causa da cidadania romana que ele herdou dos pais. Isso vai nos garantir, eu separei aqui, em Atos 16, eu peguei um versículo, se o Fê me permite. Por favor, Rafa. Em Atos 16, a confirmar a cidadania, obrigado, a cidadania dele romana. Está em Atos 16, 38, está escrito assim, ó, os oficiais de justiça comunicaram isto aos pretores, e estes afirmaram os possuídos de temor, quando souberam que se tratava de um cidadão romano. E vai ter o término disso lá em Atos 22, amém? Quem puder abrir aí, em Atos 22, tá. Atos de... Amém. Amém. Tá. Atos de... Amém. Amém. Oxe, o que aconteceu? Acabou a pilha. Tava no carregador. Quando o estavam amarrando com correias, disse-lhe Paulo ao centurião presente: ser-vos-ás porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e disse-lhe: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Então, irmãos, é fake gospel você admitir ou falar, a partir de hoje, lógico, porque nós estamos aqui para aprender, que o nome de Saulo foi trocado por Paulo. Não está certo, está incorreto. Na realidade, Paulo tinha os dois nomes, volto a repetir, porque ele era hebreu e ele também tinha cidadania romana. Então ele se chamava Saulo e logo em seguida em latim, por causa do Império Romano, ele começou a se chamar Paulo e hoje em dia é mais conhecido como Paulo. Se você ler em Atos, ele começa as viagens antes das viagens ele começa como Saulo, inclusive com Barnabé, e depois no final de Atos já tem o nome dele trocado não, né? Tem o nome dele complementado como Paulo. Então, associado a Paulo. Obrigado, pastor. Ô, Rafa, aproveitando que você está aí nesse raciocínio, só uma dúvida que me surgiu agora, acho que surgiu para o pessoal também. Ele se chama Paulo, principalmente nessa parte da conversão dele, as pessoas chamam muito ele de Paulo, mais do que Saulo, por causa das viagens dele e os lugares que ele estava viajando, era domínio romano, e era mais o latim que era falado, então para poder o pessoal entender, eles falavam Paulo. Por causa disso daí também ou não? Isso, irmãos. Temos que entender que o Novo Testamento, quem dominava na época de Jesus, era o Império Romano. E a língua latim, ela era falada, né, a grega, e depois o Império Romano com o latim. E outra, uma coisa também que está associada é que Saulo, ele era um matador de cristãos. Então, isso inibia um pouco quando ele chegava nas viagens missionárias e falava que ele era Saulo. Uhum. O povo deveria, no caso, não sei que eu não vivia no contexto, mas temer, por causa do nome, né? O nome sobrecarrega, o nome acompanha a linhagem, vamos assim dizer. Então, eu creio também, no meu ponto de vista, dos irmãos aqui também, como nós estamos no debate, eu creio que o nome Paulo seria mais associado e era como se fosse uma carteirinha de identificação, porque como era cercado pelo Império Romano, ele tinha um acesso maior, por fato de ele ser romano, entendeu? Ter cidadania romana, no Isso caso. Ajudava ele também nas viagens, a entrar nas cidades, nos lugares.
Com certeza, é isso mesmo. É como se fosse hoje em dia um passaporte azul, que eles falam, né, de diplomata, onde você tem a liberdade para entrar em outros países sem precisar de visto. Principalmente pelo fato dele ter perseguido os cristãos, como Saulo, né? Essa troca, acho que bem o Rafa colocou, influenciou bastante também, isso a história vai narrar. Mas a Bíblia não diz que o nome dele foi trocado, então Negativo. carimba aí como mais um Aprende fake news. Fake gospel. É fake gospel, né? Fake gospel. Pastor, você quer comentar alguma coisa a sentido disso que foi falado? Por favor. Pois é, então, realmente tudo que está sendo colocado aqui é legal porque nós temos o costume, né? A gente vai ouvindo certas coisas. Eu me lembrei daquele telefone sem fio. O telefone sem fio é assim, você conta uma história e depois vai pedindo para aquela pessoa contar para outro, e contar para outro, e contar para outro, e no final chega a história totalmente distorcida. Então o que tem acontecido com a gente é exatamente isso. A gente ouve alguma coisa e aí eu vou passar para o Rafael, já passo com uma diferença, que vai passar para o Igor, até quando chega no Felipe, está totalmente deturpado, está mudado. Conta, aumenta né? um ponto. Exato, Isso, é bem isso. Com relação a Saulo, né? O nome dele, Saulo Paulo, tá? Era assim, Saulo Paulo, e não mudou-se de Saulo para Paulo. Ele, na conversão dele, a palavra não diz, como foi colocado aqui, que ele caiu do cavalo. A gente costumava dizer isso. Eu também disse. Também né? caiu do cavalo. Eu também disse que caiu do cavalo. Mas isso é o quê? É a gente não lê, a gente, sabe, não presta atenção na leitura. E o que nós estamos querendo mostrar para todos vocês é isso. A atenção que nós precisamos ter no que nós lemos. É muito importante isso. Né? Com tudo que foi feita a ilustração, a explicação, que ele pode estar indo a cavalo, né? Mas aqui não está dizendo que ele caiu do cavalo, está dizendo que ele caiu por terra. Mas então, fake gospel comprovado, irmão. Pastor Ronaldo, o senhor pode me dizer, é fake gospel? Está escrito na Bíblia que nenhuma folha cai da árvore se não for da permissão de Deus? Se está escrito, pastor Ronaldo, me diga, onde está esse texto? É fake. É fake. Fake gospel. Não tem nas Sagradas Escrituras, não está escrito que uma folha da árvore só cai com a permissão de Deus. Pelo contrário, né? Isso está nos escritos dos muçulmanos. Lá sim está escrito que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. O que a nossa Bíblia diz é com relação ao cabelo. Nós temos algumas passagens que falam sobre isso. A base está em 2 Samuel, no capítulo 14, no versículo 11, que ali vai falar de um rei, e o rei está dizendo que podemos citar-nos conforme o Evangelho de Lucas, que também tem duas bases, tem duas colocações, mas a base está em 2 Samuel 14, quando o rei sublinha que Deus observa até mesmo cada fio de cabelo de um de seus servos. Está lá no versículo 11, 2 Samuel 14, 11. E em Lucas nós encontramos duas passagens também. Uma está no capítulo 12 de Lucas, no versículo de número 7, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aqui Jesus está falando com relação às perseguições que eles iriam sofrer por causa da pregação do Evangelho. Então Jesus ele traz aqui uma segurança, dizendo, olha, fica tranquilos, o Pai Celestial vai cuidar, vai estar com vocês em toda essa jornada. Então ele diz, olha, até os fios da vossa cabeça estão todos contados. Então ele não vai dizer que cai um fio do cabelo sem a permissão de Deus. E também no capítulo, nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo de número 21, 18 e 19, vai estar escrito o seguinte: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Está mais aqui no 18, porque no 19 diz, na vossa paciência possui a vossa alma. Jesus ele continua falando acerca de dificuldades, de perseguições, e trazendo uma segurança que Deus está no controle de todas as coisas. Então não está na Bíblia que cai uma folha da árvore se não for por permissão de Deus. Fake gospel. Mais uma fake gospel. Carimbado, fake gospel. Então, pelo que o pastor colocou, mais parece dizer um dito, né?
parece ser, um dito popular. Claro, Deus, a Bíblia no contexto diz que Deus está no controle de todas as coisas. Com certeza. Né? Mas é um dito popular que foi introduzido na Bíblia, como vários outros que depois a gente traz aqui, né? Como curiosidade. Tá escrito na Bíblia 2000 chegará, mas de 2000 não passará? Tá escrito isso na Bíblia? 1000 chegarás, 2000 não passarás. E muitas pessoas diziam isso. Dizia que tá na Bíblia. Não responda. Isso a gente pode deixar para a próxima. Outra que eu quero deixar, essa daqui é oficial. Na próxima, certeza a gente vai responder isso e eu quero deixar uma incógnita aqui no ar. Irmãos, o que vocês acham? Está escrito na Bíblia que o galo cantou 3 vezes e para que 3 vezes Pedro negasse a Jesus? Jesus disse isso para Pedro, Eu acho que essa é difícil, hein? Que o galo iria cantar 3 vezes? Tá na Bíblia ou é mais uma fake gospel? Será que o galo cantou 3 vezes? Eu acho que cantou. Então, na próxima programação fake gospel, nós viemos com a resposta. Boa, o Rafa deu aqui uma boa sugestão. Fala, Rafa. Irmãos, como aqui é um compartilhamento, se vocês, uma coisa compartilhada, vamos assim dizer, se vocês acharem essa resposta maravilhosa, compartilhe conosco, será muito gratificante nos comentários. Comentários do YouTube, deixa aí no chat comentadinho. Ou se você também tem algumas interrogações, tem algumas perguntas, manda pra gente, tá bom? Que a gente vai estudar e vamos falar pra vocês. Está na Bíblia, é verdade ou é fake? Obrigado, queridos. Ficam mais com essa programação, com mais uma programação da Igreja Evangélica Herdeiros do Rei. Desculpe o modo mais descontraído, mas isso é justamente para ficar algo mais leve, né? Para não ficar um aprendizado. O aprendizado, ele traz alegria e traz crescimento, não é algo pesado que tem que ser imposto. Sim. Considerações finais. Igor, tem alguma consideração? Se inscreve, deixa o gostei, dá o like, compartilha, ajuda no crescimento do canal. Porque dá trabalho, né? Nossa, vocês não sabem o trabalho que eu principalmente vou ter depois para editar esse vídeo que vocês estão vendo. Mas tudo bem, o que importa aqui pra gente é falar aí do evangelho para poder trazer esclarecimento. E quando você compartilha, você se inscreve, você dá o gostei, um monte de outras pessoas acabam assistindo e a gente quer alcançar mais almas. Essa é a nossa missão aqui como igreja. Agradeço a oportunidade, também é maravilhoso estar com os irmãos e com vocês aí em casa. Irmãos, estudem a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, temos que ter isso em prática. Eu costumo falar aqui que o brasileiro não gosta muito de leitura, mas leia, irmãos. Leia porque a palavra fala, a palavra diz que conhecereis a verdade e é só a verdade que vai nos libertar. Para que quando você for visitar em outras igrejas, faça com que essas pessoas também caiam do cavalo, entendeu? Abram os olhos dela para que elas possam entender a clareza da Bíblia. E eu agradeço a oportunidade e como o nosso Igor falou, inscreva-se nos canais. É a nossa petição para que esse vídeo, primeiro, né, de inauguração, possa alcançar outras vidas, irmãos. Doutor Ronaldo, deixa aí sua consideração final. Beleza, olha, muito obrigado a você que está conosco. É muito importante a sua participação. Como foi colocado aqui, se você tem dúvidas, manda pra gente as suas interrogações, as suas dúvidas, nós vamos estudar e vamos procurar esclarecer você. Nós somos multiplicadores, por isso é muito importante que você passe os seus conhecimentos para outras pessoas. E às vezes é aquilo, é um chavão que a gente está acostumado a usar, acha que está na Bíblia e não está. Então nós queremos trazer para vocês o quê? A luz da palavra de Deus, o conhecimento para que você possa ajudar a outras pessoas, ajudar-se a si mesmo, conhecendo a verdade e o que está escrito realmente na Bíblia Sagrada e ajudar as outras pessoas. E não se esqueça, dá o seu like, compartilha, vamos fazer com que outras pessoas também sejam abençoadas como você está sendo. Forte abraço. Deus seja louvado por mais essa oportunidade. Fique com Deus, um forte abraço, como todos disseram. Obrigado, cooperador Igor, cooperador Rafa, pastor Ronaldo. São grandes amigos e grandes irmãos. Queridos, até a próxima. E eu quero saber a resposta, hein? É fake gospel? Tá escrito? A Bíblia diz ou não diz? Deus abençoe. Forte abraço. Fone, perdão, no notebook e ver como tá o fundo musical. É verdade? Será que não? A paz de Cristo, meus irmãos. Estamos iniciando aqui a nossa... Não, já falei errado, né? Eu ia falar a live já. Vamos de novo. Vai ser engraçado. Nós estamos começando aqui com mais um quadro, um projeto novo nosso aqui da Igreja Herdeiros do Rei. Fake Gospel. Isso aí. Vocês têm que falar junto aí, cara.
Pô, é verdade, a gente podia falar junto, né? Estamos começando mais um quadro e todo mundo fala. Paz de Cristo, meus irmãos. Estamos começando aqui com mais um quadro, projeto novo da igreja. Calma, Igor, calma. Perdão.